vamos aí ao nosso vídeo 5 aí, né, de internet, beleza? Então é o seguinte, ó, agora nós vamos falar aí sobre essa parte de backbones, tá? Porque tem nessa mesma parte fala um pouquinho de UDP acima, né? Mas vamos comentar aqui sobre esses backbones. Então é o seguinte, cara, vamos tentar imaginar como que é a internet, né? Tipo assim, poxa, internet, será que existe aquele computador que se desligar, vai parar a internet do mundo inteiro? Não, cara, não vai acabar não existindo não. Não existe essa máquina que se desligar vai parar a rede toda não, tá? Então assim, então o que existem são vários grandes computadores que se desliga vai parar uma boa parte da rede, né? Mas não necessariamente toda a conexão. Então é o seguinte, ó, então beleza, então no computador não existe esse computador central que vai interligar, né, o mundo inteiro não. Mas existem vários grandes computadores. Então, vou tentar pegar um exemplo aí dessa imagem do material mesmo. Aqui tem um mapinha do Brasil, né? Tentando mostrar como que seria. Então, assim, ó, então não vai existir uma máquina central para interligar tudo. O que existe, então, são alguns grandes computadores que vai fazer, né, espalhar uma certa conexão. Então, assim, ó, cada grande computador desse, né, cada grande servidor que vai compartilhar, grande roteador, né, seriam chamados de backbones. Então, esses backbones são esses grandes servidores, né? Então, se um backbone deixa de funcionar, fica uma certa região sem conexão, né? Mas o restante do mundo vai continuar com conexão, tá? Então, da mesma forma, você montou uma rede, uma pequena rede, uma rede local, né, ali dentro do estabelecimento. Se o servidor daquela rede deixa de funcionar, aquela rede fica sem comunicação. Mas o restante do mundo continua conectado, né? Tá? Então, assim, cada rede acaba, de certa forma, dependendo do seu servidor, né? De quem está alimentando aquela conexão. Beleza, então cada pontinho desse seria como se fosse aqui um backbone. Tudo bem que a quantidade de backbones vai ser muito maior, né? Então, essa aqui seria uma primeira camada aí da espinha dorsal, né? Tá? Mas existem alguns desmembramentos ainda. Então, assim, backbones são esses grandes servidores que vão espalhar comunicações, né? E assim, entre os backbones, a comunicação ela é feita de forma muito rápida. Até porque dados de uma cidade para outra, né, ou de um estado para outro, o fluxo de dados é gigantesco, né? Então precisa de uma conexão que seja bem rápida, precisa de bons cabeamentos, né? Bons cabeamentos. E precisa de bons servidores, tá? Então esses cabeamentos, de forma padrão, são utilizados fibras ópticas, porque a velocidade de dados na fibra óptica é altíssima, né? Tá? Então fibra óptica fazendo essa conexão entre os backbones, né? Entre cada grande servidor desse, tá? Entre os backbones. E assim, cada backbone, então ele vai ser classificado como aeroporto ou porto. Pegando a ideia lá do exemplo que nós vimos, que seria, já que protocolo seria como se fossem veículos, né? Então, cada backbone desse seria um aeroporto ou porto. Entre aeroportos e portos, né? Entre aeroportos e portos circulam aviões e navios. Tá? Então, aviões e navios entre esses aeroportos e portos. Esses aviões e navios, comparando aí com o meio de transporte, seria essa camada UDP, né? Então, o UDP seriam aí os aviões e navios dessas redes, né? Então, entre os backbones, uma comunicação de forma padrão utilizada de UDP, tá? Então, UDP nessa comunicação e fora dessa rede seria, então, de forma padrão, TCP/IP. Então, legal. Então, temos uma camada chamada UDP e TCP/IP. Então, para eu, da minha casa, fazer uma comunicação com outro usuário que está bem distante, da minha máquina para a máquina dele, essas informações vão passar por alguns backbones, né? Tá? Então, você quer conversar com um usuário em qualquer local do mundo, mas essa informação tem que passar por alguns backbones. Então, esses backbones são grandes servidores, né? Tá? São grandes servidores que vão espalhar uma certa conexão, tá? Então, assim, então, de um local para o outro, de uma conversa sua com outro usuário, essa informação vai passar por vários backbones. Então, essa informação, ela tem um trajeto que ela percorre na rede, né? Então, tem uma rota, tá? Então, é isso aí. Beleza, então esses backbones, né, seriam esses grandes servidores. Entre os backbones, a camada de forma padrão usada é UDP, né? Fora deles, TCP. Ou TCP/IP, como geralmente é tratado, tá? Aí, assim, essa camada TCP, aqueles protocolos lá que nós vimos, HTTP, FTP, Telnet, aqueles protocolos, eles conversam com o TCP/IP, tá? Então, esse vai ser o diálogo deles, né? Então, eles conversam com o TCP/IP, enquanto o UDP, então, seria uma camada à parte. Não concorrentes, até porque se você vai acessar um site, até o backbone né, mais próximo à sua região, a informação vai de TCP/IP, né? E durante boa parte do caminho, depois ela vai por meio de UDP.
Então UDP, né, nessas grandes redes e TCP, IP, então nos acessos menores, né? Ok? Então se você quer montar uma rede dentro de casa, que é uma rede local, dentro da rede local não vai ser usado UDP, vai ser usado então essa camada TCP, né? Legal, então tem essa comunicação aí dos backbones, né? E tem a questão aí do UDP. E assim, ó, o UDP, como já tem função anotada aí acima, ele colocou o UDP como uma plataforma não confiável, né? Aí você fala assim, poxa, mas por que não confiável? Galera, essa ideia do não confiável é a seguinte, ó, entre um equipamento e outro. Beleza, então entre um equipamento e outro vai ser realizada a comunicação, mas assim, ó, essa camada UDP, de forma padrão, bem usada aí entre, né, os backbones, tá? Entre os backbones. Aí assim, ó, essa camada UDP, esses backbones, que são aviões, navios, quando sai um navio lotado de algum local e vai para o outro, se cair uma caixa no meio do caminho, problema. Esse navio não vai fazer uma curva, né, vai dar uma volta para pegar essa caixa. Não, vai ficar para trás mesmo. Então, por isso que é não confiável. Então, o fluxo de dados é muito alto na camada UDP. É uma conexão que é bem mais rápida, tá? Bem mais rápida. Só que, apesar de ser uma conexão bem mais rápida, ela não é confiável, porque ela não fica preocupada com pequenos pacotes, né? É diferente do TCP. Porque o TCP, quando desagrupa alguma coisa, quando ele picota, né, ele mesmo vai lá e junta. Mas quando ele está picotando, ele está numerando melhor. Está numerando e tudo para facilitar essa questão da montagem, né, desse conteúdo novamente. Ok? Então é isso aí. Então o TCP é a plataforma confiável e o UDP seria não confiável. Apesar de que o UDP é bem mais rápida. Tá? Legal, então essa foi a observação nessa página aí, né? E agora vamos aqui adiante. Nesse pedacinho de endereço de site, aqui ele colocou que é o URL, né? Que é o localizador padrão de recursos, né? Então qualquer coisa que você queira localizar por meio de URL. Então o site tem um URL, um endereço de e-mail, uma máquina dentro da rede, né? Então o URL é apenas um caminho. Tá? E nessa URL, que foi dado aqui como exemplo do site, aqui ele colocou algumas divisões. O HTTP, que é um protocolo, né? Então, é um protocolo, e nós já vimos que a função dos protocolos é trazer informações ou levar, né? Tá? Então, HTTP é apenas um protocolo. Essa questão da página segura apareceu aqui com o S, né? Então, o S e o cadeado em uma página, em um site, vai estar colocando ali a questão da segurança, né? Tá? A questão de segurança. Então, isso aqui é para indicar a página segura, tá? Quando aparece o S e o cadeadozinho que vai aparecer. Mas assim, ó, não é porque o site apareceu com S cadeado que significa que é verdadeiro, não. Mesmo assim, pode ser uma página falsa. Tá? Então, você tem lá um site com S cadeado aparecendo, para você tentar visualizar se a página é verdadeira, confiável e tudo, você pode clicar no cadeado, né? Que aí, clicando no cadeado, aí sim. Tá? Então, você vai perceber essa identidade, né, de quem enviou a informação. Tá? E esse www é somente uma sigla, né, para indicar o World Wide Web. Então, uma rede mundial de páginas. O UOL aqui é apenas o domínio, né, que é o nome da página que foi escolhido. O COM é o tipo de domínio. E o BR lá no final, que seria o local de registro. Então, não é porque o seu site é BR que a instituição está fisicamente no Brasil, né? Ou que você está fisicamente no Brasil. Não. Tá? Então, você poderia registrar em um local, né, virtualmente, e fisicamente em um outro local. Tá? Então é isso aí. Ó. Então essa que vai ser a ideia sobre desmembrar a questão do site. Aí nessa mesma página temos aí tipo de domínio, né? Tá? Então tipo de domínio. Deixa eu até apagar esse cantinho aqui. Então tipo de domínio é para você bater o olho e saber mais ou menos ali qual o local de registro, né? E tudo. Então aqui temos alguns domínios. Né, .br, .pt e assim vai indo. Tá? Então são alguns tipos de domínios. Quando você olha para a sigla, você já imagina mais ou menos ali ao que ela linka, né? Tá? E na próxima página temos esse esqueminha de topologia de redes. Então é o seguinte, olha galera, topologia de redes é como que é o desenho da rede que você montou. Tá? Então topologia seria desenhos, ó. Aqui, ó, temos esse ponto a ponto, que é de uma máquina para outra, né? Temos aqui também o barramento, tá? Então esse tipo de barramento. Temos outros tipos também, ó. Esse anel, né? Que até tentar mostrar aqui o exemplo. Então seria essa do tipo anel. Mas as mais usadas, né, tanto na parte quanto é prova, é a estrela,
tá? A estrela aqui. E também aquela árvore. Né? Só uma observação sobre essa estrela. Ó, sobre essa estrela, né? Nós estamos no desenho aqui. Geralmente é uma máquina como servidor central. E essa galera vai ficar se comunicando. Ó. Mas na empresa aqui, ó, quando um quer conversar com o outro, ou quer pegar informação de fora, tem que passar pelo servidor, né? Então o servidor ele pode, de certa forma, controlar tudo que está se passando por ali, né? Tá? Então é isso aí. Então essa rede estrela é bem usada, tá? Porque tudo depende lá do servidor, né? Do administrador. E essa rede do tipo árvore. Né? Onde essa rede árvore, ele mostrou aqui um desenho, depois desmembrou para alguns. Então é como se fosse o computador central lá da empresa. Aí você tem aqui computadores em cada departamento, né? Então cada departamento com uma máquina. Mas essa uma máquina, mesmo um servidor central liberando um determinado site, pode ser que essa máquina esteja configurada para não aceitar, né? Tá? Então isso realmente acaba acontecendo. Tá? Legal, então esse aqui seria o tipo de redes. Acho que ainda vai ter mais uma aqui. Então estrutura mista, né? Ou híbrida. Então realmente foi uma mistura aqui de tipo de redes, né? Tanto a estrela, como é o caso aqui, quer dizer, meia estrela, meio anel, né? E também a questão desses servidores, né? Beleza, então essa é do tipo estrutura. Então vamos lá. Ó, então é o seguinte, ó, aqui nós temos diferenças entre hubs, switches e roteadores, né? Até porque hubs, switches e roteadores são equipamentos que utilizamos para efetuar a conexão, né? À internet, tá? Então efetuar a conexão. Então, temos aqui alguns diferenciais? Temos, tá? Essa questão do hub, tá? O hub que é bem usado aí até, tá? Então ele vai ter conexões tanto com fio, quanto também sem fio, né? Tá? Então isso sobre o hub. Agora o switch aqui, ó, tá? O switch, cara, tá? E switch é a mesma coisa, ele vai também distribuir essa conexão, né? Tá? Também com fio ou sem fio. Então ele também vai tentar fazer essa distribuição, né? Tá? De conexão. Agora uma diferença é que o hub, ele vai dividir por igual, né? Então se tem 5 pessoas usando a mesma, sei lá, conectadas na internet, a ideia do hub seria jogar uma velocidade X para qualquer um desses 5, né? Tá? E o switch não, o switch ele vai oscilando, ele vai oferecendo ali, ele vai aumentando ou diminuindo a velocidade de acordo com os acessos do usuário, né? Tá? Então se o usuário acessa muita coisa, tá? Então acaba dividindo melhor cada informação, tá? Então esse aqui seria mais por fluxo de dados, né? O switch. Então se tem um usuário que está conectado, mas está assistindo coisa leve e tudo, né? Algo bem simples, então aquele outro, né? O outro equipamento lá do switch, ele vai acabar realmente sendo diferente, né? Vai distribuir melhor. E nesse último ali, os roteadores, eles são muito utilizados até mesmo para substituir, para ficar no lugar do modem, né? Então muitas vezes você usa ali a questão do roteador, ele vai distribuir conexão, né? Acaba distribuindo conexão, mas aí além de fazer essa distribuição, né, de conexão ali, tá? Ele já vai servir como o próprio modem. Então a ideia do hub e do switch não é servir como modem, né? Então o roteador, além de modelar o sinal e jogar a internet para tanto cabeada, ele também pode jogar para a internet para conexão sem cabo, somente virtual, né? Então é isso aí. Então essa ideia já tem anotado aí, né, do conceito de cada um. Aqui é o do switch. Ó, sobre essa ideia de repetidores, igual tem uma página aí à frente falando, repetidores são equipamentos que tentam pegar aquele sinal, né, e amplificar esse sinal, né? Tá? Então amplificar esse sinal para que agora você consiga acessar alguns conteúdos mesmo um pouquinho mais distantes, né? Então esse repetidor é uma maneira de ir tentando melhorar o sinal, então ele vai deixando o sinal mais forte para que você consiga atingir uma distância bem maior, né? E agora nesse exemplo do modem, tá? Galera, é o seguinte, aqui no modem, lembrando que o papel do modem é fazer modulação, né? Então é ele que modula da linguagem para a máquina, da máquina para o usuário ou do usuário para a máquina, né? Tá? Então esse moderador vai ser apenas, esse modem, né? Ele vai ser apenas um conversor de sinal, né? Então tem um bem parecido que nós comentamos agora há pouco, que é o roteador, né? Tá? Então o roteador,
que também vai ter ele tanto com fio assim, quanto também sem fio, né? Beleza, aqui tem o jogo da velha, quer dizer, cruzado, jogo da palavra. Agora um pouquinho nessa questão do correio eletrônico, né? Galera, é o seguinte, ó, essa parte de correio eletrônico é um programa que ele não está pronto para o uso, tá? Não está. Então, correio eletrônico, para você começar a utilizar, a primeira coisa que tem que fazer é configurar, né? Então, configurar é falar para ele qual é o seu endereço de e-mail, tudo isso, né? Então isso é uma configuração, tá? E nessa configuração, ó, eu coloquei aqui alguns exemplos de programas, Outlook, Thunderbird e Eudora. Esses são os exemplos de programas que são mais citados, né, no e-mail e muitas vezes também os mais classificados na hora da prova, tá? Beleza, então temos aqui, né, esses programas de correio eletrônico. E programa de correio eletrônico nós já vimos que é um programa que não está pronto para o uso, né? Só de instalar ainda não funciona, porque vai ter que instalar e também vai ter que configurar, né? Cara, configurar é falar para ele qual é o seu endereço de e-mail, porque ele não sabe ainda qual é o seu endereço de e-mail, tá? Então, como ele não sabe qual é o seu endereço, vamos só tentar aqui pegar o Outlook, né? Como esse meu botão iniciar não está aparecendo, vou tentar aqui pegar o Outlook. Vou tentar aqui buscar alguns programas, tá, Ara? Porque esse meu Windows 10 tá com probleminhas, porque até o Windows 10 ainda tem alguns probleminhas, né? Tá? Então, de vez em quando ele não quer funcionar o botão iniciar e tudo, você vai ter que criar outras formas para fazer isso aí, né? Então, vamos tentar fazer um uso dele aqui. Vamos lá. Olha, eu vou tentar mostrar o Outlook aqui por enquanto, tá? Dentro de uma janela menor. Vou fazer o seguinte, começar mostrando aqui pelo Thunderbird, tá? Vamos aí. Seguinte, galera. Nesse programinha chamado Mozilla Thunderbird, é o concorrente aí do Outlook. A forma de trabalhar vai ser a mesma, tá? Então, da mesma forma que nós trabalhamos no Outlook, vai ser a mesma forma, então, mesma maneira nesse Mozilla Thunderbird, tá? Só que aqui é só um acidente de instalação. Vou fazer assim, ó, melhor ainda. Por enquanto, eu vou comentando com vocês só aqui e no próximo vídeo, eu reinicio o meu computador aqui, no próximo vídeo eu mostro para vocês o programa, tá? Vamos lá, vamos colocar que você tem qualquer um desses programas, Outlook, Thunderbird e Eudora, tá? Ou no computador, ou até mesmo no smartphone ou no tablet. Só que assim, galera, smartphone, tablet, é muito comum a gente utilizar outros programas de e-mail, tá? Então assim, a função é a mesma que esses aqui, mas geralmente são outros programas, né? Outros nomes, beleza? Tá? Então é o seguinte, ó, programa de e-mail, só de instalar, você vai perceber que ele ainda não funciona, tá? Até porque para ele funcionar, você precisa, né, falar para ele qual é o seu e-mail, qual é a sua senha. Então exige uma certa configuração, né?
Tá? Então, da mesma forma, tem um programa de e-mail de celular, já funciona? Não, não funciona. Tem um programa de e-mail instalado no notebook, funciona? Ainda não. Então, o programa de e-mail, só de instalar, ele ainda não está pronto para o uso. Você tem que fazer antes a configuração, né? Então, configurar é falar para ele qual é o seu endereço de e-mail, qual é a sua senha, né? Então, são essas configurações que você acaba realmente fazendo. Mas vamos aqui, ó. Então, você quer começar a usar o seu programa de e-mail. Aí você fala, poxa, mas qual é a vantagem de usar um programa de e-mail? Galera, a vantagem em você usar um programa de e-mail é a questão de acessar mesmo offline. Porque se você tem um smartphone, mas não é todo lugar que você chega que está funcionando a internet. Tem um local ou outro que a conexão realmente não vai funcionar. Tá? Então, para você ter acesso a algumas mensagens de e-mail mesmo offline, beleza, então é bacana você usar um correio eletrônico, né? Então, você vai ter esse acesso mesmo offline, né? Mesmo sem conexão, tá? Aí, legal. Só que assim, na configuração você precisa falar para ele qual é o seu e-mail. Aí você fala assim, esse e-mail ali, eu posso criar um e-mail dentro dele? Cara, tem alguns programinhas que deixam você criar uma conta de e-mail dentro dele. Mas você vai perceber que quando ele pergunta para você qual é o seu e-mail, ali não é criação ainda não. Quando ele pergunta para você qual é o e-mail, ali ele está querendo saber da sua conta de e-mail, né? Então, para usar correio eletrônico, não tem essa necessidade de criar uma outra conta. É a conta já existente, né? Aí ele pergunta qual é o seu e-mail, ele quer saber qual a sua senha, e tem que ser a mesma senha que aparece lá, né? Tá aqui lá da nuvem, tá? Tem que ser a mesma senha. Legal. Então você editou o seu login, né? O seu e-mail, sua senha. Aí ele vai perguntar depois para você qual protocolo usar. Aí nessa questão de qual protocolo utilizar, cara, você tem aqui como uso o protocolo SMTP, POP3 e IMAP, né? Esse POP3 e o IMAP, que são, ou IMAP, né? IMAP ou IMAP, esses protocolos são de recebimento. E quando você recebe mensagem de e-mail, usando correio eletrônico, você pode escolher quem vai ser utilizado, né, no recebimento. Se é o POP3 ou se é o IMAP, né? Se é o POP3 ou IMAP, é porque o POP3 faz transferência, esse IMAP copia, né? Pega aqui um exemplo. Ó. Deixa eu até tentar utilizar. Vamos utilizar um cantinho aqui mesmo. Porque eu queria abrir um espaço em branco aqui, mas é melhor ficar nessa tela para mostrar aqui os protocolos. Ó. Vamos lá. Vamos colocar que você tem uma conta de e-mail. Você tem uma conta de e-mail. Sua conta de e-mail, tá? É do Gmail. Beleza. Você tem uma conta de e-mail do Gmail e quer receber e-mails no seu Outlook. Então, todo e-mail que cair lá no Gmail, você quer receber no seu Outlook. Mas na hora de configurar, você teve que escolher quem vai ser utilizado para recebimento, né? Então, para recebimento POP3 ou IMAP, né? Beleza, então, entre o POP3 e o IMAP, vamos colocar que você optou para trazer os seus e-mails o POP3. O POP3, a função, então, é fazer transferência, né? Se hoje você recebeu 5 mensagens de e-mail e pede para o POP3 trazer 5, beleza, o POP3 traz 5 mensagens de e-mail, mas essas mensagens não ficam mais lá na nuvem, né? Então, vantagem de usar POP3, vantagem é que quando ele traz e-mails originais. Então, como vai trazer os originais, não vai ter perigo de lotar a sua caixa de entrada de e-mail, né? Então, não vai lotar, porque ele vai trazer os originais e vai acabando deixando sempre espaço vazio, né? Isso era muito usado antes, porque antes, quando você ia criar conta de e-mail, a caixa de entrada não era tão grande assim. A caixa de entrada era pequena. Poxa, vamos colocar assim, sua caixa de entrada era 1 GB. Era 1 GB, então não era uma grande caixa de entrada. Então a gente tinha aquele costume de deletar as mensagens de e-mail que não queria mais, né? Não queria mais e-mail, você ia lá e deletava. Só que você deletava para não lotar a caixa de entrada, tá? Mas hoje, como as caixas de entrada são bem grandes, né? 10 GB, 10 GB não, 10 GB mesmo, 10 GB, 15 GB, porque são vários gigas mesmo. Então, como são muitos gigas, muitas vezes a gente tem mensagem de e-mail ainda de anos atrás, ainda lá dentro, né? Nem nos preocupamos ali em fazer exclusão, tá? Mas assim era. Mas mesmo assim, uma hora vai lotar e você vai precisar deletar, né? Ou contratar mais espaço. Então, ó, POP3, a vantagem é que como ele traz as mensagens originais, ele vai trazer essas mensagens e vai deixar a caixa de entrada da nuvem vazia, para não lotar a caixa de entrada, né? Essa é a vantagem. Só que a desvantagem é que se você está sem o seu computador, que está lá as suas mensagens de e-mail e tenta acessar diretamente na nuvem, de forma padrão você não vai ter esse acesso, né? Tá? Então lembrando que falou em POP3, POP3 ele faz transferência, que seria trazer as mensagens originais. E com isso vai ter vantagem e também desvantagem, tá?
Agora, vamos colocar que você não quer mais POP3, você escolheu esse IMAP, né, esse mapa aqui de cópia. Então, se você escolheu ó, o de cópia, agora as mesmas 5 mensagens que você recebeu também estão em nuvem, né? Também vai ter vantagem e desvantagem nisso aí. Vantagem é que como ele trouxe essas 5 mensagens, né? Dessa cópia das 5 mensagens, você tem acesso a elas na sua máquina e também na nuvem. E desvantagem é que ela está ocupando espaço nos dois lugares, né? Tanto aqui na sua máquina quanto também na nuvem. Então aqui ele mostrou que vai ter vantagem e também desvantagem, né? Tá? Aí assim, ó, legal. Então tem essa questão de vantagem e desvantagem de cada acesso. Aí você fala, poxa, mas e se eu configurar de forma automática? Qual é o que vai ser utilizado aqui? De forma automática depende, cara. Depende, porque assim, o mesmo provedor de e-mail pode ser que ele use POP3, IMAP, tá? Só que mesmo quando ele configura só o POP3, que é o de transferência, geralmente o próprio servidor da nuvem faz backup lá em cima, né? Só que isso aí é uma configuração à parte. Tá? Porque para a gente é o seguinte, para a gente falou em trazer e-mails, se for o POP3, são as originais, né? Transferência. Se for a IMAP, vai trazer cópia. Tá? Legal, então isso que você teve que usar no recebimento, né? Aí você fala assim, mas qual é o mais rápido para trazer? Essa questão de qual é o mais rápido é o POP3. Porque o POP3 ele não precisa copiar, ele chegou lá, bateu e trouxe, né? Então o POP3 realmente ele é mais rápido. Tá? Ele é mais rápido. Só que tem uma coisa, o POP3 ele é mais rápido, tá? Só que nós vimos que o IMAP tem suas vantagens, né? Aí você fala assim, poxa, eu quero usar o POP3, então, só que eu queria que o POP3 copiasse. Tem como o POP3 copiar? Não, não tem como, galera. POP3 não copia, não tem como copiar. O que você pode fazer é o seguinte, ó, porque o POP3 não copia, né? O que você pode fazer é configurar o POP3 e antes dele trazer os e-mails, porque senão ele traz muito rápido, antes de trazer os e-mails, você acessa lá a sua conta na nuvem e pede para o seu servidor da nuvem fazer cópia, né? Tá? Então, ele, servidor da nuvem, pode fazer cópia, mas o POP3, ele mesmo não faz. Tá? Então, no recebimento, você tem essas escolhas, né? Tem essas escolhas. Agora, para envio de e-mails, para envio não tem escolha, né? O único é SMTP. Tá? Então, para envio é apenas o SMTP. Para recebimento é que você vai ter escolha, né? E a gente precisa ficar bem atento a qual é o de envio, porque esse é o que é mais abordado. Tá? Então, vai enviar e-mails, o protocolo é o SMTP, para envio. Tá? Para envio é o único. Geralmente a galera tenta associar esse S aqui a send, né? Como se fosse uma ação aí de enviar, né? Tá? A send, alguns tentam lembrar como saída, tá? Outros tentam lembrar como sua mensagem está partindo, também é válido. Tá? Então a ideia é lembrar que SMTP é o único em de envio, né? Então no correio eletrônico, que é programa de e-mail, vai enviar e-mails, SMTP. Agora para recebimento, aí você vai ter escolha, né? Entre o POP3 e o protocolo, então, IMAP. Tá? Então é o seguinte, galera, então nessa parte de correio eletrônico, tá? Nós vamos ficar por aqui, tá? E no próximo vídeo a gente detalha um pouquinho cada informação e eu já vou mostrando a tela do correio, ok? Então, bons estudos.